Hebreus, capítulo 1, dos versos 1 a 4. A versão que eu estarei usando nesse momento, e já comunicando aos irmãos que ao longo deste ano a minha ideia é usar sempre essa versão, a versão NAA. É uma nova versão, é a Nova Almeida Atualizada. Então, a nossa antiga Almeida, revista atualizada, ela foi atualizada. Então, situações como, por exemplo, e Jesus saiu a 20 tiros de pedra de distância. Ali é uma distância. Nessa nova versão, eles falaram, Jesus saiu a 20 metros. Questões assim, contextuais, que não alteram o significado original do texto. Nessa versão, eles corrigiram. Então, ficou uma leitura mais simples, mais objetiva. Então, é essa versão que eu usarei com os irmãos, tá bom? Versão NA, Hebreus, capítulo 1, versículo 1. O texto diz assim: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, eu quero pedir que nesse momento o Senhor visite a tua igreja, dê-nos a correta iluminação e entendimento da tua palavra, dos teus conceitos bíblicos, Senhor, que o Senhor visite cada um de nós, que o Senhor tire de nós o sono, o foco em outras coisas, distrações, que nesse tempo nós estejamos todos voltados ao Senhor e à tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, este é o texto que nós usamos como base quando nós falamos sobre ofícios de Cristo. Se você pode perceber nesses 4 versículos, nós temos o direcionamento destes 3. Por exemplo, no começo ele começa dizendo assim: Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos, como é que está na sua Bíblia aí? Profetas. Depois no versículo 2 ele fala, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus, o real profeta, a própria palavra, o verbo encarnado, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, o ofício do profeta, depois de ter feito a purificação dos pecados. Quem que fazia a purificação dos pecados lá no Antigo Testamento? Seus irmãos lembram? O sacerdote, exatamente. E depois ele continua dizendo: assentou-se à direita da majestade nas alturas, ou seja, aqui está falando sobre o rei. Então nós vemos aqui os 3 ofícios de Cristo numa única passagem, ou seja, o propósito, o ofício principal de todos os profetas, sacerdotes e reis lá do Antigo Testamento, daqueles que eram do Novo Testamento também, sempre serviu para apontar a Cristo. Esse desígnio, ele está já no coração de Deus desde a fundação do mundo. Não foi que as coisas foram acontecendo e Deus foi pensando, como eu posso pensar numa estratégia agora para resolver esse problema humano? Não. Esses desígnios, eles já pertenciam a Jesus Cristo desde sempre. Então, quando Deus ele levanta profetas, sacerdotes e reis, eles eram sombras, eram tipos de Cristo. Eles apontavam para o Messias que viria. Porque perceba, nós encontramos esses 3 ofícios exclusivamente em uma pessoa, que é o próprio Cristo. Mas nós encontramos, por exemplo, reis. Quem aqui me ajuda citando um rei de Israel? Davi, outro. Saul, quem me ajuda com outro? O terceiro para terminar. Salomão, muito bom. Depois, quando nós vemos esses reis, eles eram apenas reis. Era esse o ofício que eles tinham, com exceção apenas de Davi. Nós vemos Davi também exercendo o ofício de profeta. Mas de todos os reis, apenas Davi foi rei e profeta. Nós não vemos outros reis acumulando funções, se podemos dizer assim. Ou seja, para que você tivesse 2 funções, você precisaria ser extremamente relevante e importante nessa história de Deus.
Mas vamos agora para os profetas. Quem me ajuda com alguns profetas aqui? Isaías. Quem mais? Jeremias. Está acostumado com a ordem bíblica, né? Quem mais? Oi? Ezequiel. Perfeito. Eram profetas. O que um profeta fazia? Ele trazia a palavra de Deus. E nós temos por último os sacerdotes. Quem me lembra dos sacerdotes aqui? Vamos lá, 3 de volta, né? Arão, o primeiro deles. Oi? Levi, quem mais? Eu não ouvia, né? Melquisedeque, perfeito. Aqui é a segunda exceção, Melquisedeque. Porque Melquisedeque, além de ser sacerdote, ele era o quê? Rei. Ou seja, aquele que também tem 2 funções. Apenas Davi e Melquisedeque têm esse acúmulo de funções. Homens extremamente relevantes no reino de Deus. Então, você percebe que existe de fato uma hierarquia, mas apenas um ocupa esses 3 ofícios, que é o próprio Cristo. Aquele que é rei, profeta e sacerdote. Para essa aula, queridos, a base bibliográfica que eu usei para prepará-la é a Teologia Sistemática de Louis Berkhof, as Institutas de João Calvino e a Teologia Puritana de Joel Bick. Pastor, estou começando a gostar de teologia, eu quero me aprofundar. O que o senhor me indica? Compre a sistemática de Louis Berkhof. Esta é a sistemática que eu usei durante o meu seminário lá, para entender os conceitos básicos. Ela não tem um caráter tão filosófico como, por exemplo, as dogmáticas de Bavinck. Ela não é tão profunda como o Horton, mas ela é uma teologia que vai te dar uma base muito legal, porque ela pega aquilo que nós, como teologia reformada, entendemos como certo, e ela coloca ao seu lado aquelas que não são tão certo, e por quê? Ele refuta, ele mostra por que nós cremos dessa maneira. Então, como um início no seu estudo teológico, eu te indicaria que você tivesse essa teologia sistemática de Louis Berkhof. Vai ser uma bênção na sua vida. As Institutas de Calvino, que aqui é o compilado de todos os estudos daquele que é um dos nossos pilares da fé reformada, e a Teologia Puritana de Joel Bick. Aqui já um caráter muito mais prático. Ele pega práticas dos puritanos, principalmente. Joel Bick é um dos novos puritanos, como assim nós chamamos, e ele traz isso à luz da teologia sistemática, a ideia de que aquilo que nós sabemos não fica apenas aqui, mas se estabelece também como um modo de vida. Mas das 3, se você está iniciando a teologia, quer começar a se aprofundar, eu te indico a primeira obra. Existem 3 coisas que nos levam a conhecer a Deus: as Escrituras, a oração e a dor, disse Martinho Lutero. Para que nós possamos entender de fato quem é o nosso Senhor, queridos, nós precisamos saber quem é Ele. Quando nós pegamos a palavra de Deus, ela não foi revelada a nós para que nós a tenhamos nos nossos armários, no nosso carro, no nosso celular apenas. Nós precisamos conhecer muito a palavra de Deus, porque quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos quem? A Deus. Se nós não conhecemos a palavra, nós podemos dizer que conhecemos a Deus? Não. Nós precisamos ter isso muito claro no nosso coração. Quando o Senhor revela a sua palavra a nós, Ele espera que nós a leiamos, que nós aprofundemos o nosso conhecimento, o nosso saber nas Sagradas Escrituras, para que assim nós possamos entender melhor quem é Ele, o que Ele espera para a nossa vida, para que nós confiemos mais nele. É esse o objetivo. Então, avançando, qual é o cronograma da nossa aula? Nós temos esse momento de introdução que eu estou tendo com vocês. Depois nós vamos falar sobre o ofício profético, ofício sacerdotal, ofício real, e terminaremos ali com a conclusão. Importante, querido, que qualquer dúvida que você tenha, você levante uma das mãos e a faça, porque eu vou falando várias coisas, e se você perder a sua oportunidade, às vezes lá na frente, você já não vai nem se lembrar mais qual que era a sua dúvida, e o filme passou, tá bom? Então, primeira coisa que nós precisamos ter, que Cristo se comprometeu com a sua obra no intuito de obter a salvação para o seu povo. Tanto a vocação quanto os componentes do seu ofício são dignos de serem considerados. Ou seja, a ideia de Jesus, o nosso Salvador, ela passa pelos ofícios de Cristo, porque o Senhor nos salvou a partir desses 3 ofícios. Lembrem-se, esses 3 ofícios, eles surgem a partir do afastamento de Deus do homem. Lembre-se, quando Adão e Eva comeram do fruto, aconteceram algumas coisas com eles,
Por exemplo, eles se tornaram escravos de quem? Do pecado. A vontade deles agora é uma vontade contaminada. Eles não teriam mais o seu desejo para as coisas boas. É o típico exemplo da criança. Você ensina a criança a desobedecer? Não, se ensina a obedecer, mas o que ela mais faz? Desobedecer, porque isso está no nosso DNA. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai deixando de ser tão cabeçudo e passa a ser mais maduro, fazer as coisas com mais sentido, né? Na maioria das vezes, nem sempre, né? Às vezes a gente faz umas burradas, mas nós nos tornamos escravos das nossas próprias vontades. Nós temos agora a nossa vida abaixo de uma natureza pecadora. Tudo que nós fazemos está contaminado com o pecado. Não existe nada nesse mundo que você possa fazer ou oferecer a Deus que não esteja contaminado com o pecado. Tudo que nós somos e fazemos está contaminado com o pecado. Ou seja, o pecado nos tornou escravos dele. Segundo lugar, o pecado nos afastou de Deus. Lembrem-se, Adão e Eva, quando comeram do fruto, Deus vai até eles, dá a eles a condenação. E o que imediatamente acontece com eles? Eles foram expulsos da presença de Deus. É muito mais do que do paraíso, porque o paraíso era o paraíso por quê? Porque Deus estava lá. Eles sendo expulsos do paraíso implicava na presença de Deus sendo retirada deles. Agostinho fala que é a queda inversa. Não foi que eles caíram, mas que o Senhor se retirou da presença dos homens. Ou seja, o distanciamento entre homens e Deus. E em terceiro lugar, nós não sabemos mais quem é Deus, porque quando Adão e Eva, eles tinham um relacionamento com Deus, lembrem-se, o Senhor ia toda a viração do dia ter com eles, conversavam com eles, o Senhor mesmo os discipulava. Agora eles não tinham mais isso. Perceba, o afastamento de Deus, quem que é levantado pelo próprio Deus para suprir esse papel? Aquele que uniria o povo de Deus até Deus, através de sacrifícios, o sacerdote. Nós não conhecemos mais quem é Deus, não sabemos quem é Deus. Quem Deus levanta para falar a vontade de Deus? Os profetas. Eles se tornaram escravos do seu pecado, o senhor deles era o pecado. Quem Deus levanta como aqueles que agora seriam os reis, que dirigiriam o povo, apontariam a vontade? Os reis. Você percebe como os três ofícios, eles respondem explicitamente aquilo que aconteceu a partir da queda? Então nós precisamos entender que a obra salvífica de Jesus, ela está ligada intrinsecamente com os ofícios de Cristo. Então nós precisamos entender muito bem isso. Por que o nosso Senhor Jesus é profeta? Por que ele é rei? E por que ele é sacerdote? Avançando, a vocação é uma ação de Deus, o Pai, através da qual ele vincula o seu disposto filho aos seus ofícios, através de uma aliança. Isto envolveu escolher os fins, predestinar os meios e enviar o filho. Tenha muito claro isso no seu coração. Não foi que Deus estava lá nos céus, ele olhando Adão e Eva, meu Deus, comeram da maçã, né? Algumas pessoas acham que era uma maçã. Não era a maçã que tinha no paraíso, tá, irmãos? Era um fruto do conhecimento do bem e do mal. E eles comeram, e aí Deus falou: nossa, Jesus, você vai ter que descer lá, não vai ter jeito, tem que ir lá. Não foi isso que aconteceu. Jesus, ele estava predestinado para isso. Este era o trabalho de Jesus da Trindade. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, aquilo que o Senhor Jesus Cristo está intrinsecamente ligada com esses três ofícios. O trabalho do próprio Cristo está relacionado com isso. Abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 110, versículo 4. Algum irmão que tem uma voz forte, alta, uma irmã também pode ser, se coloca de pé e lê para nós apenas esse versículo, Salmo 110, versículo 4. Obrigado, André. Vocês percebem, irmãos,
O nosso Deus não é um Deus que se arrepende, não é o Deus que a história está indo por um sentido e Ele, não, agora vamos ter que ir por aqui. Não, Ele é o Senhor da história. Nunca existiu, nem nunca existirá nada que fuja do controle do nosso Senhor. Tudo que nós vivemos, toda a história do mundo, ela está sendo direcionada pelas mãos do próprio Deus. Nada foge do seu controle. E aqui nós percebemos exatamente isso, que o Senhor jurou, e o Senhor não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês lembram quando que Melquisedeque aparece nas Escrituras? Qual é o patriarca que está naquela história? Começa com A, termina com Abraão. Conhecem esse? Abraão já tinha a lei revelada a ele? A lei revelada para quem? Moisés vem muito depois de Abraão. E aqui nós já temos o quê? Um sacerdote. Como que isso pode acontecer, se nem tinha ainda a lei? Porque isso aqui já era plano de Deus, queridos. O Senhor, Ele sempre deixou muito claro os meios pelos quais Ele faria as coisas para garantir que a eleição, a salvação viesse alcançar o seu povo. Então isso é maravilhoso de nós entendermos. Como o nosso Senhor, Ele está desde toda a história, cuidando para que tudo saia segundo a sua boa vontade. Avançando, o ofício triplo de Cristo anuncia 3 verdades, guarde muito bem isso, tá bom? Na primeira, ele identifica o estado do homem e como ele é remediado com Cristo. O homem sofre debaixo da ignorância, o que é resolvido pelo ofício profético de Cristo. Habita na alienação em relação a Deus. Esta comunhão é restaurada pela obra sacerdotal de Cristo e não possui nenhum poder para viver uma vida santa. Esta falta é retificada pela realeza de Cristo. Na segunda, o ofício triplo de Cristo revela a maneira pela qual a salvação é trazida para o homem. Ela é pregada por sua profecia, obtida por seu sacerdócio e aplicada pelo seu reinado. Finalmente, o ofício triplo expõe que a salvação é realizada por Cristo. Cristo primeiramente ensinou aos outros a vontade de Deus e então ofereceu a si mesmo e finalmente entrou para governar em seu reino. Você percebe como isso é providencial? Desde toda a história, esse ofício de Cristo, ele faz muito parte da história do povo de Deus. Todas as necessidades que o povo tinha por estar longe de Deus, por estar debaixo agora do domínio do pecado, o Senhor já havia providenciado os ofícios que supririam essas necessidades. Ou seja, não haveria qualquer opção ou necessidade que a humanidade tivesse para procurar outros meios para chegar até Deus. Quem contaria quem era Deus? O ofício profético. Quem conectaria homem e Deus? O ofício sacerdotal. E quem agora dominaria, direcionaria o povo? O ofício real. Você percebe, irmãos? O Senhor garantiu que a sua vontade fosse revelada de um modo completo, não havendo necessidade de que pessoas procurassem em outros lugares respostas acerca de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses. Porque quando nós olhamos para a nossa realidade, qual é o último lugar que nós procuramos as respostas das nossas vidas? Na Bíblia. Quando você tem um problema, um pepino para resolver, aonde que você vai? Às vezes a gente procura psicólogos, nada contra as profissões que eu vou citar aqui, tá? Procuramos psicólogos, procuramos terapeutas, procuramos professores, procuramos agora, num ambiente mais relacional, amigos. Procuramos pessoas mais sábias, que viveram mais, mas nós esquecemos que as respostas para as nossas perguntas encontram-se aonde? Na palavra de Deus. Ah, pastor, mas será que é assim, irmãos? Não existe ministério que esteja crescendo tanto no nosso país quanto, sabe o quê? O ministério profético. Vocês irmãos já viram como é que isso funciona? É bizarro, irmãos, é bizarro. Eu estou me aventurando no YouTube. Eu não sei quantos dos irmãos já viram os vídeos que eu estou fazendo. E é muito difícil você alcançar 100 views, 100 pessoas que te assistiram. É muito difícil. Você tem que fazer um vídeo muito bom e torcer para que o vídeo viralize, senão você não alcança. Aí eu estava lá navegando na internet e eu abri num vídeo, não vou citar o nome da pessoa, mas era a oração poderosa do bispo tal, não vou falar o nome dele. Estava lá esse rapaz com uma voz extremamente grossa e grave, mais grave que do André ali, falava desse jeito, cara.
Tinha 100.000 pessoas ao vivo na live dele, e ele dizendo o seguinte: eu tenho uma palavra para você, e ele apontava para a câmera. Daí eu falei assim: nossa, é para mim, né? Só que ao mesmo tempo tem 100.000 pessoas tendo a mesma visão. E ele dizia o seguinte: eis que te digo, a tua vitória é chegada, aguarde ao Senhor, aquilo que te levou à tristeza, o Senhor fará com que se transforme em alegria. Irmãos, eu sou pastor reformado já tem 5 anos, eu fiquei com vontade de chorar, eu falei: Deus é o Senhor. Mas imagina uma pessoa sem qualquer base teológica, emocional, ele vê aquilo, o que ele pensa? É o Senhor dizendo para mim. Posso te dar um segredinho para você guardar no teu coração? Se quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se quer ler, quer ouvir a voz de Deus de modo audível, leia em voz alta. Você não precisa de outros profetas, você não precisa de profecias apocalípticas, você não precisa chegar em pastores, bispos, apóstolos e falar assim: o que o Senhor tem para mim, apóstolo, revele. Já está tudo revelado, irmãos, nós não precisamos de mais nada. Vocês lembram como Deus, ele se irava quando pessoas procuravam, além desses ofícios, respostas para as suas vidas? Um exemplo, lembra do rei Saul? Quando Samuel morre, você lembra até onde que Saul vai? Ele vai procurar quem? Uma vidente, uma espírita. Nós não sabemos o que aconteceu ali direito, é muito bizarro, mas o que nós sabemos? Que aquilo não agradou o nosso Senhor. Todas aquelas pessoas deveriam ter sido mortas com base na lei de Deus, e ele vai procurar onde? O próprio Saul, quando Samuel se atrasa para chegar, o que ele faz? E Samuel está atrasado, ele disse que ia chegar hoje, até agora nada, para amanhã, se ele não chegar, eu mesmo oferecer o sacrifício aqui. Samuel não chega, o que ele vai e faz? Ele oferece. O que ele está fazendo? Ele está tomando para si mecanismos que fogem disso. Não, eu vou fazer esse papel. O Senhor nunca se agradou disso, queridos. Nós precisamos ter muito temor. Eu vou falar mais sobre isso quando nós chegarmos no ofício profético, mas sabe qual que é a característica principal de toda a profecia? Ela sempre vem acompanhada da expressão: assim diz o Senhor. Imagina o temor que uma pessoa tem que ter para falar no nome de Deus. Se alguém usa o nome de Deus para falar qualquer coisa que não seja de Deus, essa pessoa, ela não teme ao Senhor. Porque quando nós falamos da palavra, os nossos joelhos precisam estar tremendo. Porque se nós adulterarmos uma vírgula, a condenação é para quem? Para nós. Nós não podemos fugir destes ofícios, queridos. Nós não precisamos de outros mecanismos para entender a vontade de Deus. Avançando, aqui. Como profeta, aqui falando sobre Jesus, ele foi ungido pelo Espírito para ser arauto e testemunha da graça de Deus, fazendo-o através do seu ministério de ensino e pregação. Jesus, ele era também profeta. Na qualidade de rei, Cristo atua como vice-regente do Pai, no governo do mundo. Um dia sua vitória e senhorio se manifestarão plenamente. Como sacerdote, ele foi o mediador puro e imaculado que aplacou a ira de Deus e fez perfeita satisfação pelos pecados. Então, isso aqui está muito claro das Escrituras, mas a primeira pessoa que escreveu de forma sistemática esse pensamento foi João Calvino. Nós temos escritos de João Crisóstomo e Eusébio, que eram pais da igreja, falando sobre esses ofícios de Cristo. Mas a primeira literatura robusta que nós temos foi de João Calvino, e ele que definiu dessa maneira. A partir do pensamento dele, vários outros pensamentos surgiram decorrentes desse. Um dos mais conhecidos é o pensamento luterano, que o Senhor teve esses ofícios de modo cronológico. Então, primeiro Jesus foi profeta, porque ele ensinava os seus discípulos. Lembrem-se do Sermão do Monte, ele pregava o Evangelho, lembram disso? Depois, ele se tornou sacerdote na cruz, conectando-nos com o Pai através do seu sangue. Por último, ele se tornou rei, porque agora ele havia ressuscitado, ele havia vencido a morte, ele tinha para si o domínio de todas as coisas. É lindo isso, né? É maravilhoso. Só que, será que Jesus ele foi profeta só nesse momento inicial?
nós vemos lá em Apocalipse o nosso Senhor como um profeta. Nós vemos antes e nós vemos depois da sua morte. Será que o Senhor foi sacerdote somente durante a sua morte? Ele continua sendo sacerdote até hoje. Através de quem? Do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Nós conseguimos buscar a Deus pela nossa própria vontade? Existe o Espírito Santo que habita em nós, e Ele nos conecta ao Pai. E como rei, será que Jesus ele é rei só depois que Ele ressuscitou? Ele sempre foi rei. Então não existe essa ordem cronológica. Jesus sempre foi profeta, sempre foi rei e sempre foi sacerdote. Desde os dias da Reforma, a distinção foi aceita em geral como um dos lugares comuns da teologia, embora não houvesse acordo geral quanto à importância relativa dos ofícios, nem quanto à sua inter-relação. Mesmo que alguns dos chamados pais primitivos da igreja já falassem dos diferentes ofícios de Cristo, Calvino foi o primeiro a reconhecer a importância de distinguir os 3 ofícios de mediador e chamar a atenção para isto num capítulo específico das suas Institutas. Explica-se o fato de Cristo ter sido ungido para um tríplice ofício com o fato de que o homem foi originariamente destinado ao exercício desse tríplice ofício e respectiva obra. Como criado por Deus, ele foi profeta, sacerdote e rei, e nessas qualidades foi adotado de conhecimento e entendimento de justiça e santidade e de domínio sobre a criação inferior. Isso é maravilhoso, porque quem agora pode exercer esse tríplice ofício? Homens, batam no seu peito, porque vocês podem, dentro da casa de vocês. Qual que é o nosso papel como homens, pais da nossa família, aqueles que conduzem o lar? Nós somos profetas, aqueles que dirigem a questão intelectual e espiritual da nossa família. Nós somos sacerdotes, levamos a nossa família a Deus. Mulher, se o teu marido no domingo de manhã fala assim: amor, ir para a igreja hoje, vamos assistir Fórmula 1, é teu papel dar aquela cotovelada bem no rim aqui, sabe? Miserável, vamos para a igreja. E terceiro, qual que é o papel dele como rei? Ele ser aquele que vai dar essa destinação, que vai apontar o caminho. Pastor, no meu caso, o meu marido, ele não conhece Jesus, como é que eu posso cobrar dele? É seu papel, mulher, você pode agora fazer isso, você ocupa esse papel de rei, profeta e sacerdote, naquilo que te cabe como mulher. Você não vai sair no braço com seu marido que não conhece Jesus, é óbvio que não, mas você vai fazer isso a partir de uma humilde subversão, a partir de um modo a não transpor a autoridade que foi instituída pelo próprio Deus do marido na sua casa. Pastor, eu não tenho marido, nem crente nem descrente, sou sozinha. É o seu papel, mulher, exercer todos esses papéis. Então, a partir do Espírito Santo, nós podemos exercer esse papel do tríplice ofício nas nossas casas. Nós não temos desculpas, porque é o Espírito Santo que nos capacita a isso, queridos. Então, avançando mais um pouquinho, nós temos aqui alguns documentos que falam sobre o ofício de Cristo. O primeiro deles, que eu separei aqui, é a nossa confissão de fé. É a nossa doutrina. Olha o que ele diz sobre o ofício de Cristo, mediador. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então, quando a igreja se reuniu para estabelecer aquilo que nortearia o entendimento, a interpretação correta das Escrituras, eles estabeleceram sobre os ofícios de Cristo. Aqui é a pergunta 31 do Catecismo de Heidelberg, que também, nesse mesmo propósito de estabelecer a doutrina, formulado a partir de perguntas, na pergunta 31, nós encontramos o seguinte: o nome Cristo significa ungido, porque Jesus também tem este nome, porque ele foi ordenado por Deus Pai e ungido como o Espírito Santo para ser o nosso supremo profeta e mestre, nosso único sumo sacerdote e nosso eterno rei. Como profeta, ele nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Como sumo sacerdote, ele nos resgatou pelo único sacrifício de seu corpo e continuamente intercede por nós junto ao Pai.
como rei, ele nos governa por sua palavra e espírito e nos protege e guarda na salvação que ele conquistou para nós. Então perceba que isso aqui era amplamente discutido. O texto que nós já lemos, mais uma vez eu quero retomar aqui, versículo 2: mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Versículo de número 3: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então não há discussão de nós olharmos para Cristo e não estabelecermos esse ofício. É uma constatação. Nós olhamos para Cristo a partir destes 3 ofícios. E lembrem-se, esses ofícios, eles serviam para apontar a salvação, para alcançar a salvação, o ministério do nosso Senhor. Vamos entrar agora aqui, especificamente, em cada um destes ofícios. Mas até aqui, alguma pergunta, irmãos? Nenhuma? Avançamos. Primeiro, o ofício profético. Então, lá no Antigo Testamento, nós vemos a maioria dos profetas. Nós temos profetas no Novo Testamento? Temos profetas no Novo Testamento. O próprio Cristo é um profeta. Nós vemos o próprio João Batista também como um profeta. Nós temos esses homens que cumprem esse papel de apresentar e revelar a nós o próprio Deus. Então existem sim profetas no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento nós vemos eles mais compilados, nós vemos eles juntos, o ministério sendo exercido de uma maneira muito mais visível aos nossos olhos. Então, o que caracterizava um profeta? Eu separei aqui 5 elementos. A primeira coisa delas é que o homem profeta era um homem piedoso. O que é um homem piedoso? Pastor, um homem piedoso é uma pessoa que ajuda todo mundo, uma pessoa que sente a dor do outro, que se preocupa em ajudar. Isso é ser um homem piedoso? A palavra piedoso, lá na origem latina, ela vem da palavra pio. Alguém sabe o que significa pio? Pastor, é o barulho do pintinho. Não, pio muitos papas usaram essa expressão que antecedia o seu nome. Então, fulano pio, ou pio fulano, que significa santo, é alguém que vive em santidade. Então alguém piedoso não é alguém misericordioso, não é alguém que se compadece dos outros, mas alguém que é santo em todas as coisas, procura a santidade sobre todas. Tenho certeza que você tem algumas referências. Nossa, aquele homem é um homem santo, ele não faz o que todo mundo faz, ele é separado. Então um homem que poderia ser chamado, levantado como profeta, em primeiro lugar, ele teria que ser alguém santo, alguém que era separado. Segundo, ele era conhecido como um homem de Deus. Nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1, 1 Reis, capítulo 13, exatamente usando essa expressão de um homem de Deus. Por exemplo, 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, quando a sunamita fala do profeta Eliseu, ela diz assim: vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Por que as pessoas reconheciam isso nos profetas? Não era porque eles se vestiam como pessoas santas, mas é porque eles eram conhecidos pelas suas obras como homens santos, homens de Deus. Então, em primeiro lugar, homens piedosos, homens que eram notadamente homens separados por Deus. Terceiro, um orador a quem foi confiada uma missão. Nós vemos esse exemplo aqui lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 1, quando Deus, ele chama Moisés e ele diz para ele: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. O profeta, ele está muito relacionado, irmãos, com o papel do arauto lá do Novo Testamento. O arauto era aquele que anunciava as boas novas. Sabe qual que era a diferença de uma pessoa que tinha um bom discurso para um arauto? A pessoa que tinha um bom discurso, ela colocaria as suas características naquele discurso. Principalmente o exemplo que nós temos lá naquele contexto do Novo Testamento, os sofistas deixavam um discurso bonito. Mas um arauto não era esse. Sabe por quê? Porque o arauto, ele não reproduzia apenas uma mensagem, ele deveria também reproduzir a entonação,
o jeito que fala, a urgência daquela mensagem. Então, se eu falasse, vou dar um exemplo, eu falo, Francisco aqui, Francisco, vá para a igreja e fale assim: irmãos, não faltem o culto domingo. Aí o Francisco, ele vem aqui e ele fala: irmãos, não faltem o culto domingo. Ele exerceu o papel de arauto? Não, porque o arauto precisa falar exatamente como ele recebeu a mensagem, era esse o papel do arauto. Então, o profeta aqui, ele recebia essa mesma mensagem. Então, o que ele trazia não era a partir de um filtro humano, mas era ele reproduzindo exatamente a mensagem de Deus. Então, era um orador a qual foi confiado uma mensagem. Ele era responsável pela transmissão dessa mensagem. Quarto elemento. Então, este homem, ele era vidente, esqueça que eu falei. Quarto, vidente e profeta se tornam termos sinônimos. Nós temos lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, a seguinte leitura, seguinte escrito: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Está escrito assim lá nas escrituras. Então eles eram correlatos. Então nós vemos lá no Antigo Testamento essa menção, e aí por isso muitas pessoas ainda tomam para si esse ofício nesse sentido. Profeta é aquele que vê o futuro. O nosso significado de vidente hoje é muito diferente do significado de vidente lá do Antigo Testamento, principalmente aqui nesse texto, que é alguém que é correlato, alguém que vai falar sobre Deus. Na nossa realidade, isso é muito diferente. Nós vemos atos proféticos referindo a coisas futuras que dizem respeito a pessoas, indivíduos. Então, aqui nós temos isso. Quinto, instrumento da comunicação divina. Embora Deus tenha falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, foi sempre o mesmo Deus que falou. Por causa disso, notamos uma unidade no ministério e nas mensagens dos profetas. Então, o que é interessante? Nós conseguimos pegar todas as mensagens ditas por todos os profetas e elas dizem respeito a quem? A Deus. Dizem respeito à história de Deus, dizem respeito àquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Deus faria. O que é interessante quando a gente traz para os nossos dias hoje sobre o ofício profético? As pessoas, elas querem ouvir sobre quem? Sobre Deus ou sobre si mesmo? Ai, pastor, será que eu vou casar? Pastor, será que eu vou ter meu filho? Pastor, será que eu vou conseguir aquela vaga de emprego? Irmãos, isso não existe. Todo e qualquer dom que foi dado por Deus, aqui eu estou falando sobre esse dom profético, era sempre referido a Deus e a sua história e aquilo que Ele estava fazendo. Então, se alguma pessoa chegar para você com a seguinte frase: irmão, Deus mandou te dizer que, por educação, só obrigado, ela falou, Deus abençoe, só, por educação, tá? Mas você não precisa levar isso para o seu coração, não precisa. Porque o que Deus quer te dizer, Ele já disse e está nas Sagradas Escrituras. Não guarde no seu coração coisas que não são de Deus. Deus, Ele não precisa mais de profetas hoje que vão falar coisas sobre você. Ele precisa sim de muitos profetas que falarão sobre Ele e sobre a sua obra. Quando nós lemos, só um minutinho, quando nós lemos lá no Novo Testamento o dom da profecia, a palavra utilizada no original é a palavra querisso, que também é traduzida por pregar, por pregação. Ou seja, a profecia lá do Novo Testamento se refere ao quê? A pregação de Deus e da sua palavra. Não, eu ia te perguntar se Deus não pode usar pessoas, no caso, né? Igual você falou, Deus mandou eu te falar isso. Mas, no caso, Deus tocar o coração daquela pessoa, né, com alguma informação, para repassar essa informação para outra pessoa, Deus não pode estar usando essa pessoa? Excelente pergunta. Como que isso acontece nas Sagradas Escrituras? Nós precisamos ter muito bem claro que o que fundamenta a nossa fé são as Sagradas Escrituras. Deus, Ele usa todos nós da maneira como Ele quiser. O que Ele não vai fazer é revelar algo na vida daquela pessoa sobre a tua história, por exemplo. Vou te contar uma experiência pessoal que eu tive.
Um irmão, ele estava num contexto e ele compartilhou com outro irmão sobre uma situação particular que ele estava vivendo. Situação de luta, difícil, algo muito pessoal. Adivinha o que aconteceu? Esse irmão que contou, ele contou para um outro irmão, contou para um outro irmão. No outro culto, um quinto irmão, ele chega até essa pessoa e ele vem e ele diz o seguinte: meu irmão, Deus mandou eu te falar. E falou isso, que ele tinha contado só para aquele. Entende? Isso acontece muito em igrejas neopentecostais. Muito, mas assim, descaradamente. Na minha experiência pastoral, assim, conversando com várias pessoas que saíram desses ambientes, isso é comum. E muitas pessoas saíram por isso. Nas Escrituras, todas as profecias que nós temos, elas são sempre referentes a Deus, não são referentes a nós. O que Deus pode fazer? Deus pode dar um discernimento para um irmão da sua vida. Por exemplo, pode usar o seu marido. Fala lá, Marlos, né? Fala para o Marlos: Marlos, você conhecimento bíblico, conhecendo a sua esposa, você pode trazer uma palavra a partir daquilo que Deus está movendo você, a partir da sua relação com Deus. É discernimento isso. Nós não precisamos adivinhar o futuro para falar algo sobre os outros, sabe? Então, assim, nas Escrituras, nós não temos nenhuma profecia pessoal. Deus mandou te falar isso, fulano. Porque o propósito da profecia não é falar sobre nós, nunca foi. É sempre falar sobre Cristo. Nessa questão que você está vivendo, independentemente de qual seja, aonde está a resposta? Nas Sagradas Escrituras. Então, qual que é o nosso papel? É procurar nas Sagradas Escrituras essa resposta. Deus pode usar o mesmo exemplo do Marlos para ele ser a boca de Deus na tua vida? Pode. Amor, assim diz o Senhor. Entende? E isso ele faz o tempo todo. E ele usa muitas pessoas para fazer isso. Entende? Mas não espere que Deus levantará uma pessoa que nunca te viu na vida, com uma revelação que só você e pessoas próximas saibam, para falar sobre algo que não tem nada a ver com a glória de Deus e só com a sua glória. Isso não é de Deus. Entendeu? Profecia é sempre relacionada a Ele e a sua obra. Ficou claro? Mais alguém, alguma pergunta, queridos? Senão o pessoal não escuta. Eu queria perguntar se hoje existem profetas, tipo, assim... Enfim. No viés bíblico de profeta, aquele que prega a palavra. Então, existem. Todos nós somos aqui. Todos nós somos profetas. À medida que pregamos a palavra de Deus. No sentido bíblico, do cânon bíblico, que é a revelação do próprio Deus, não. Se findou com João lá em Apocalipse. E a própria palavra fala sobre isso. Que não haveria mais necessidade de revelações. Tem uma frase de Agostinho, que eu não vou saber citar exatamente, se alguém conseguir dar um Google aí me ajuda, mas ele fala assim: ainda que venham anjos, que façam chover milagres, que me apresentem novas revelações, isso deve ser deixado de lado, porque os profetas, a Escritura, a revelação de Deus, ela se findou. Então assim, associem, profeta bíblico é aquele que revelou a Deus, começa em Gênesis, termina em Apocalipse. Profeta dos nossos dias, aquele que prega a palavra, estes existem. Alguém que vai falar sobre mais coisas de Deus? Não, esqueçam. Por que é importante a gente entender isso? Porque surgiram várias seitas a partir desse entendimento. Por exemplo, adventistas do sétimo dia, eles acreditam que existe um outro testamento, que foi recebido pela Ellen White. Tem um outro homem antes, esqueci o nome dele. Da mesma maneira, a Igreja dos Mormons, William Seymour, se eu não me engano, um terceiro livro. Espiritismo, kardecista, um terceiro livro, o Evangelho segundo Allan Kardec. Então, tem vários irmãos, várias seitas que se levantam a partir de um novo livro. Então, nós precisamos entender que não tem novo livro. As Escrituras se findaram. Então, por isso, não existem profetas. Porque como que nós chamamos essas outras igrejas, nós não chamamos de igreja, né? Mas essas outras comunidades de seita por conta disso. Porque eles oferem para si uma revelação exclusiva, quando não existe mais. Porque o ofício profético bíblico, no sentido de revelação de Deus, já se findou. Mais alguma dúvida, irmãos?
Pastor, e falando também com relação aos sonhos que são colocados na Bíblia, em algumas histórias, com relação àquilo que é revelado para a pessoa em sonhos. Legal também. Viu? E podem fazer mais de 2 perguntas, fiquem à vontade, não se constranjam. Eu prefiro uma aula assim do que só eu falando aqui, falando. Como que Deus se revela a nós? Mais uma vez, através das Escrituras. Deus pode falar conosco através de sonhos? Pode. Como que nós vamos filtrar o que é de Deus e o que é da nossa imaginação? Aí é uma grande questão, porque é algo extremamente subjetivo. Então, eu não vou dizer para você que Deus não vai falar algo para você através de sonho. Nós temos nas Escrituras. O que eu vou te dizer que Ele não vai te falar em sonho são novas revelações sobre Ele, entendeu? Mas sobre questões específicas sobre a sua vida, Ele pode. Mas a grande questão é, como você vai filtrar isso se não é da tua cabeça e se é de Deus? Se é de Deus, você tem uma convicção muito grande. Não, foi Deus que me falou. Mais alguma dúvida, gente? Todo mundo consegue ouvir a Lu? Luz, só um pouquinho. Vou aproveitar o nosso seminarista. Força. Você vai levando o microfone. Som. Som. Já estava suando aqui, irmãos. Está fazendo um Cooperzinho aqui. Efésios 4:11 diz assim: e ele designou algum para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Com base nesse texto, conforme o pastor falou, das igrejas neopentecostais, muitos se utilizam dessa verdade bíblica e das necessidades, né, dos cristãos para fazer essas questões ali da profecia em benefício à pessoa e à vida da pessoa, né? E ela perguntou, existem profetas hoje? O pastor falou que sim, e a Bíblia fala que sim, né? Foram chamados para isso. Às vezes acontece, como eu já tive experiência disso, às vezes um membro da igreja está passando por algum tipo de problema e vai pedir conselho, né? E nesse conselho, às vezes acaba vindo a tal da profecia, que acaba às vezes favorecendo a situação daquele membro, ou, né? Mas por isso que o pastor falou que muitos acabam saindo da igreja por causa disso, porque não se cumpre. Sim, exato. Então, eu que já passei por essa experiência, realmente. O exemplo que eu falei, muitas histórias, mais uma. A real profecia dos nossos dias para nós cristãos é a palavra de Deus, né? O nosso fundamento tem que ser a Bíblia. Fugiu disso, foge você também. É isso aí. Então, aquele exemplo da história que eu li para vocês, eu tive uns amigos aqui da nossa igreja, que eles entraram num canal desses pastores que estavam dando essas profetadas, e tinha lá, né, se você quisesse uma profecia, para você mandar uma mensagem para tal número. Aí adivinha o que os miseráveis, só para ver o que ia acontecer, fizeram? Mandaram uma mensagem lá, falaram o nome deles. Só que aí a resposta foi, mas antes, faça-nos um pix de R$50. Entendeu, irmãos? Então, isso não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com a história do nosso Senhor. Isso é só para satisfazer o nosso ego, as nossas ansiedades. Imagina se você viesse até mim e eu pudesse falar sobre o seu futuro. Seria legal, não seria? Nossa, que massa, vai acontecer isso. Mas não é isso que acontece. A questão bíblica é você entender o que você está vivendo hoje à luz do Evangelho de Jesus. É saber que Ele está com você. É isso que você precisa saber. É saber que a tua história é dele. É saber que quem te guarda é Ele. Isso é o que precisa fazer com que nós fiquemos em paz. Não fique procurando essas coisas, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Mais alguma dúvida, gente, sobre o ofício profético? Não? Então, recapitulando, existem profetas hoje? Sim.
Profetas, o texto que a Lu usou lá de Efésios, a palavra laqueriço, é para pregador, aquele que prega a palavra de Deus, não é sobre pessoa que adivinha coisas. Segunda coisa importante, profeta, ele sempre diz sobre Deus e a sua obra, não diz respeito a questões subjetivas, questões específicas da nossa vida e de outras pessoas, é sempre sobre ele, sempre sobre a história dele. Lembrem-se, quando os apóstolos faziam milagres, o que imediatamente acontecia depois? Eles pregavam, eles eram profetas, ou seja, nunca é sobre nós, nunca é sobre as outras pessoas, é sempre sobre ele, sobre a sua obra, amém? Avançando, gente, vou dar uma aceleradinha aqui, agora sobre o ofício sacerdotal. Hebreus capítulo 5, versículo 4 diz assim: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, o que acontece nas Escrituras? Por conta do nosso pecado, surgiram sacerdotes picafumos, sacerdotes que não exerciam de fato esse papel. Lembrem-se, quando Jesus ele foi crucificado, quem foram aqueles que incitaram o povo a dizer, crucifica-o, crucifica-o? Lembram o nome dessa pessoa? Começa com Cai e termina com Faz. Ele era o quê? Caifás, ele era o quê? Sumo sacerdote. Ele exercia esse papel, o ofício sacerdotal. E ele está clamando, matem o Messias. É bizarro isso. O Messias tão aguardado, sendo agora conclamado pelo sumo sacerdote para que ele fosse morto. Então, o pecado, ele transformou o sacerdócio também de um modo equivocado. O que fazia o sacerdote? O sacerdote, a partir da lei de Deus que havia sido revelada a Moisés, lá no Antigo Testamento, ele tinha um papel de conectar o povo com Deus. E como que Deus instituiu esse mecanismo? Através de sacrifícios. Então nós vemos N tipos de sacrifícios que as pessoas poderiam fazer. Então o que acontecia? Eu estou lá, vivendo a minha vida, e eu cometo um pecado. Eu preciso procurar o sacerdote, ele vai me dar a direção. Você precisa sacrificar uma pombinha, você precisa sacrificar um cordeiro, você precisa fazer uma oferta de cereais, enfim, ele me daria essa orientação. Eu consagraria aquilo a Deus, e eu então estaria purificado no meu pecado. Esse sacrifício garantiria a minha salvação? Cometi um pecado, estou indo atrás do sacerdote, passou um carro de bois e me matou, eu vou para o céu ou para o inferno? Gente do céu, misericórdia. O sacrifício salvava? Claro que não. No Novo Testamento, está para a salvação, o sacrifício está para a santidade. A minha santidade me leva para o céu? Não, o que me leva é a graça de Cristo, certo? Então, naquele contexto, eu precisava procurar o sacerdote como resposta à minha santidade diante de Deus, à minha obediência a Deus. O sacerdote, então, ele receberia aquele sacrifício, ele ofereceria a Deus, e eu, então, estaria purificado, limpo dos meus pecados. Mas ao sair dali, eu deixaria de ser pecador? Eu continuaria sendo pecador. Então, isso era um rito comum na vida do povo de Deus. Então, o que precisa ter claro no seu coração? O profeta fala sobre a palavra de Deus, o sacerdote fala sobre o rito de Deus. Por que isso é importante? Porque hoje existe um grande grupo de desigrejados, pessoas que dizem, eu não preciso de igreja, eu não preciso de comunhão, eu não preciso viver esse rito. Nós precisamos, isso é bíblico, nós precisamos. Hebreus capítulo 10 fala que não é bom que nós fiquemos muito tempo sem congregar com os irmãos, se eu não me engano uma coisa assim, depois você pode ler Hebreus 10. Então nós precisamos entender que a parte sacerdotal está relacionada a esse rito, só que nem sempre isso aconteceu da melhor maneira, e isso foi deturpado tanto no Antigo Testamento, no Novo e também nos nossos dias. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, apenas os homens que eram levantados por Deus eram sacerdotes? Não, nós vemos homens que não tinham nenhum compromisso com Deus, que se aproveitavam das ofertas dos irmãos para engordar a sua barriga, comendo aquelas ofertas. Eles aproveitavam o melhor daquilo para se satisfazerem. Um exemplo deles, os filhos de Eli, lembram disso? Inclusive foram mortos por isso, mas eles eram também sacerdotes. No Novo Testamento, será que nós temos sacerdotes picafumos?
Eu dei um exemplo de uma situação para vocês, vou dar outro. Vocês lembram quando Jesus, ele chega lá na porta do templo e tinha umas pessoas vendendo e ele derruba tudo, aquela cena? Lembram dessa cena? Por que Jesus faz isso? Não é porque aquelas pessoas estavam fazendo comércio na frente, não era só isso. Sabe qual que era o problema? Para uma pessoa sair lá de Nazaré e ir até Jerusalém, isso requeriria dela o quê? Tempo. Ela precisaria levar um cordeirinho lá de Nazaré nessa viagem. Isso fazia sentido? Para algumas pessoas, de certa forma, sim, mas não para todas. O que normalmente as pessoas faziam? Quando chegavam em Jerusalém, elas compravam aquele animal para o sacrifício. Só que o que essas pessoas estavam fazendo na porta do templo? Cordeirinho que lá em Nazaré valia 100, na porta de Jerusalém valia quantos? 5.000. Por que Jesus faz aquilo? Porque eles estavam colocando preço no perdão de Jesus. Porque as famílias pobres, carentes, que chegavam até lá, tinham dinheiro para comprar isso? Não tinham. E eles conseguiriam então o perdão, o sacrifício de Jesus, o sacrifício do sacerdote? Não. Então por isso Jesus, ele destrói aquilo ali. Porque aqueles homens, eles não estavam simplesmente vendendo coisas, eles estavam colocando um preço altíssimo no perdão de Deus. Então por isso Jesus faz isso. E isso estava sob os olhos de quem? Dos sacerdotes, inclusive daquele que falou crucifica-o, crucifica-o. Então, e nos nossos dias, nós vemos isso também? Se nós voltarmos um pouquinho atrás da nossa história, nós observamos, principalmente pela influência, não, mas essa aqui não é nem influência, acontecia na igreja católica apostólica romana, que a missa, ela acontecia dessa maneira: o sacerdote, ele se posicionava de costas para as pessoas, olhando para o altar, e ele orava, pregava, falava tudo em latim. As pessoas que estavam sentadas, elas entendiam latim? Eram todas pessoas iletradas, irmãos, ou seja, não era para as pessoas, era para o altar. Como que as pessoas poderiam chegar a Deus? Somente através do sacerdote. E agora, por influência do catolicismo romano, o que normalmente acontece com o nosso povo, a nossa cultura? Pastor, a sua oração é mais forte. Já ouviram isso aí? Pastor, o senhor está mais pertinho de Jesus. Isso é reflexo dessa cultura, que entende que o pastor é melhor ou maior. Não existe, irmãos, eu sou como vocês. O que me faz diferente de vocês é que através das ofertas, dos dízimos dos irmãos, eu posso me dedicar exclusivamente ao estudo da palavra, para trazer a palavra aos irmãos, entendem? Esse ofício pastoral que nós temos hoje, não tem nas escrituras, como nós temos hoje. Então, a minha profissão como um pastor, é me dedicar exclusivamente para equipar os santos. Eu não sou diferente de vocês. Se algum dia você me vê picando fumo, o que você tem que fazer? Pastor, você não pode fazer isso, misericórdia. Eu não sou diferente de vocês, nem nenhum pastor é. Ai, pastor, mas o pastor é o nosso ungido do Senhor. Irmãos, não existe isso, irmãos, no nome de Jesus. Nós não podemos tocar no nosso ungido. Não existe isso, irmãos, no nome de Jesus. Se o cara é pilantra, não é pelo fato dele estar usando uma roupinha diferente que ele vai ser menos pilantra. Não é isso. Pastor, então eu preciso respeitar o senhor? Não, não é isso. Temos autoridade. Você precisa respeitar os seus pastores, porque isso sim é bíblico. Nós precisamos respeitar aqueles que têm autoridade sobre nós, aqueles que foram ordenados com a imposição de mãos. Sim, respeito sempre vai ter. Nós somos uma autoridade instituída pelo próprio Deus, a sua igreja. Mas isso não me faz um porta-voz ou aquele que vai te conectar a Deus. Eu não faço isso. O meu papel é te equipar para que você conheça mais a Jesus, mais a sua palavra, para que você fique longe do teu pecado. Entenderam, irmãos? Então, se algum homem se levanta como pastor, bispo, apóstolo, padre, líder religioso, guru, e fala, eu posso te levar a Deus, é herege. Não acredite no que esse cara fala, porque o nosso papel não é esse. Vocês percebem como esse mesmo mal, lá do Antigo Testamento, no Novo Testamento, no tempo da igreja primitiva, durante a reforma, sempre existiu e sempre vai existir. Então nós precisamos ter os nossos olhos bem abertos. Irmãos, ofício sacerdotal, alguma pergunta?
Eu vou ter 5 minutos para o ofício real. Vamos lá, vou acelerar aqui para a gente conseguir terminar. Ofício real. Então, falando sobre o ofício real, nós precisamos entender que o nosso Senhor se apresenta a nós também como rei. E aqui nós temos 2 termos usados lá na Septuaginta, no latim, que falam sobre esse ofício real. O primeiro deles é eu não sei se eu vou falar certo, tá, irmãos? Regnum gratiae, parece magia de Harry Potter, né? E regnum potentiae. 2 coisas que se referem a este reinado de Deus. O primeiro deles é um reino de graça, que é o regnum gratiae. O segundo é um reino de poder, regnum potentiae. Tipo isso. Esses 2 reinos é o ofício do nosso Senhor, o ofício real. O primeiro é o reino de graça. O reino de graça está relacionado ao quê? Ao domínio do nosso Senhor espiritual. Lembrem-se, quando o Senhor veio até nós, o que Ele disse? Que o reino dele é deste mundo? Que ele ia desbancar César e ele ia sentar no trono? Ele fala que não, que o reino dele é do outro mundo. O reino de Deus é um reino espiritual, não pertence a essa nossa existência. O reino onde o Senhor, ele domina sobre todas as coisas que foram criadas nesse mundo espiritual, é o reino de graça. A maneira como aquelas coisas que nós não vemos estão debaixo do domínio do nosso Senhor é reino de graça. A maneira como o Senhor institui que pessoas possam viver em diferentes nações e ainda assim entender que Ele é o reino de graça. Por outro lado, existe o reino de poder, e esse sim está relacionado a este mundo, porque assim como Ele tem nas suas mãos o reino de graça, Ele tem o reino de poder. Tudo o que acontece nesse mundo, todos os governantes que estão instituídos sobre nós, todas as autoridades que estão sobre nós, elas foram colocadas lá por quem? Por Deus. Pastor, até o Lula. Pastor, até o Bolsonaro. Até o Bolsonaro. Todos que estão acima de nós foram colocados pelo próprio Deus. Mas pastor, como pode? Já ouviu falar de Nabucodonosor? Já ouviu falar de Herodes? Já ouviu falar de Nero? Já ouviu falar de Hitler? Pastor, Deus colocou cada um deles. Mas pastor, eles fizeram tanta coisa mal. Irmãos, a culpa de tanta destruição, de tanta morte, de tanta dor, não é de Deus, é nossa. É da humanidade. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é aquele que com a sua mão, Ele governa e cuida de todas essas coisas. Esses grandes desastres que acontecem, é por nossa culpa. Eu estava vendo esses dias não, tem um tempo atrás já, um vídeo de um DJ, Alok. Já ouviram? Ele é famoso nos nossos dias. E esse DJ, ele foi fazer uma missão com uma ONG na África. E ele chega num vilarejo extremamente distante, e ele encontra uma mulher cega, com cordas amarradas na sua barriga. E ele estranha, ele pergunta, mas por que você está com o seu estômago amarrado? E ela diz, é para não sentir fome. Uma história triste, extremamente triste, assim, muito triste. E aí ele vai, ele ajuda, ele equipa todo aquele vilarejo, ele paga uma cirurgia para aquela senhora, e aí aquela senhora, ela diz para ele algo como, eu sou muito grata a Deus, por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu tenho vivido e pela sua vida. E aí, quando ela diz isso para ele, naquele momento, ele, que não é crente, ele fala que ele entendeu sobre Deus a partir dessa experiência, porque a culpa dela estar naquele estado não é de Deus, mas é nossa, por não fazermos nada por aqueles que sofrem. É mais ou menos isso, irmãos. Por que o mundo está nessa barbárie? É porque nós nos calamos, é porque nós esquecemos o nosso papel de ser sal e luz, é porque nós esquecemos que o nosso reino é do outro mundo, mas que nós temos grande influência com as coisas que acontecem aqui. Qual tem sido o seu envolvimento social? Quantas pessoas você tem ajudado para a glória de Deus na sua vida? Se nós retirássemos a PIPPG daqui, fosse arrebatada lá para o céu, será que a nossa cidade sentiria falta de nós? Se a sua casa, a sua família, seu apartamento fosse arrebatado para o céu, será que os seus vizinhos olhariam e falariam assim, nossa, que falta que eles fazem? Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós falamos sobre o reino de poder,
nós não podemos nos esquecer do nosso papel aqui, porque o Senhor nos constituiu como aqueles que são aqueles que viverão e pregarão a sua mensagem nesse mundo. Avançando mais um pouquinho, queridos, então, o que nós precisamos entender sobre esse reinado de Cristo sobre o universo? Que o Senhor, Ele não tem domínio somente porque Ele conquistou na cruz, mas porque Ele sempre teve domínio. Lembrem-se, lá em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vemos que tudo que foi criado por intermédio de quem? De Jesus. Ou seja, cada molécula que existe nesse mundo foi criado por quem? Cada átomo foi criado por quem? Por Jesus. Por que quando Jesus mandava o mar se calar, o mar se calava? Não é porque saía raio da mão dele assim, e o mar se calava, mas é porque Ele tem autoridade sobre cada molécula de H2O, porque Ele tem autoridade sobre tudo. Por que quando Jesus ele chega, Ele expulsa um par de demônios? Já viram isso? Parece que no Antigo Testamento não tinha tanto demônio assim, né? Aí no Novo Testamento Jesus chega, manifesta um lá, Coríntios, mentira. Por que isso acontece? Porque o rei chegou. Você já teve a experiência de soltar um gato numa casa? Não começa a aparecer rato? Por quê? Ele tem domínio sobre aqueles bichinhos, não tem? Quando Jesus chega, o que começa a acontecer? Os demônios começam a aparecer, porque o rei chegou, porque o rei está ali. E é muito interessante nós observarmos como Jesus os repreende, os cala. Jesus não faz entrevista, né? Da onde você é? Qual que é o teu nome? Tem um caso só que Jesus pergunta e já expulsa. É legião, né? Aquele episódio. Mas não tem. Demônio nunca fez parte do reino de Deus. E aí, um outro parênteses agora para a nossa cultura. Por que as igrejas hoje dependem tanto do demônio nas suas liturgias? Nossa, hoje o culto foi bom. 3 manifestaram. Irmãos, isso nunca vai ser bom. Pastor, eu nunca vi demônio na igreja presbiteriana. Amém? É porque o Senhor está aqui, queridos. Misericórdia. Pastor, nunca aconteceu? É óbvio que aconteceu. Pastor, é verdade? E sabe o que acontece? Sem que vocês percebam, os nossos irmãos retiram essa pessoa, levam para um lugar reservado. As pessoas vão ali orar para repreender e para expulsar. Mas aqui, o espaço não é para falar sobre demônio, para ver gente gritando, se curvando. É para falar sobre Deus e a sua palavra. Quando o rei chega, não tem espaço para demônio. Entenderam, irmãos? O ofício do Senhor é um ofício real, é um ofício de poder, um ofício de graça. O reinado de poder, um reinado de graça. Quando lá em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vemos que Ele também é o criador do quê? Das potestades. Ele tem autoridade sobre os demônios, sobre todas as forças desse mundo. Agostinho falava que o diabo é o cão de Deus, está na coleira, ele não faz nada que Deus não permita que ele faça. Que nós possamos entender então, queridos, que nesse tríplice ofício de Cristo, nós estamos amplamente amparados em todas as nossas necessidades espirituais e existenciais. Nós não precisamos de falsos profetas, nós não precisamos de falsos sacerdotes, nós não precisamos de falsos reis. Nós já temos tudo isso no próprio Cristo, que incumbiu cada um de nós a exercermos o ofício de profeta, pregarmos a palavra do Senhor, vivermos a palavra do nosso Senhor. O Senhor que nos incumbiu de sermos sacerdotes, de sermos aqueles que irão conectar a nossa família, as pessoas a Jesus. Fazemos isso através do evangelismo, através do discipulado. E em terceiro, a sermos reis, aqueles que vão reinar nos nossos lares, apontando sempre para aquele que é o Rei dos Reis. Amém? 11:3. 3 perguntas, se alguém tiver. Só isso, e aí a gente termina. Alguma pergunta? Ou entenderam tudo ou entenderam nada. Última chance. Coloque-se de pé, queridos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esta escola bíblica. Obrigado pelos nossos irmãos aqui presentes. Que o Senhor esteja a cada dia lembrando-nos
do seu papel nas nossas vidas e como o Senhor nos capacita a sermos a sua imagem neste mundo. Leva-nos em paz, Senhor, abençoa o nosso almoço, abençoa a nossa família, e que à noite todos nós possamos regressar à sua casa, Pai, para mais um tempo de louvor, adoração e exposição da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos.